Olá, alunos, então, seguindo na nossa matéria de regulamento da aviação civil, vamos seguir na parte 3, então, com o Código Brasileiro de Aeronáutica, uma visão geral do CBAE. Vamos falar de aeronaves, o conceito de aeronaves, né, alguns tipos, registro aeronáutico brasileiro, o RAB, e infrações imputáveis a aeronauta e aeroviários. Bom, começando então com o Código Brasileiro de Aeronáutica, ele foi instituído então pela Lei 7565 de 86. O Código Brasileiro de Aeronáutica, então, é a Lei 7.565 de 1986. Ele tem como objetivo regular e organizar os direitos e deveres da aviação civil no país. É a nossa lei base da aviação civil aqui dentro do país. Além de, claro, observar todos os regulamentos, todos os tratados, né, todos os anexos da OACI, a gente também observa o Código Brasileiro da Aeronáutica aqui dentro do país. Ele é o documento, então, base, né, da aviação civil brasileira e respeita a regulamentação da OACI, todos os tratados e convenções internacionais. O direito aeronáutico, então, é regulado como tratado pelos tratados, convenções, atos internacionais de que o Brasil seja parte, pelo Código e também pela legislação complementar, ou seja, as normas da ANAC também entram aqui. Então, o direito aeronáutico, ele envolve tudo que o Brasil trata internacionalmente e ele ratifica aqui dentro do país, a gente observa, e mais o código, e além disso as legislações, aí, os regulamentos da ANAC, por exemplo. Esse código ele se aplica a nacionais e estrangeiros em todo o território nacional, assim como no exterior, até onde for admitida sua extraterritorialidade. O que quer dizer isso? O código se aplica a quem? Ou seja, a lei brasileira se aplica a quem? Se aplica a todos os brasileiros e todos que estiverem dentro do Brasil. Portanto, se um argentino mata um brasileiro dentro do país, ele vai responder pelo crime aqui dentro do país, conforme a lei brasileira. É assim que funciona com o Código Brasileiro de Aeronáutica. Qualquer situação que ocorra que esteja infringindo ao código vai responder, né, seja brasileiro ou seja estrangeiro, não interessa. Em todo o território nacional vale o código, mas também vale no exterior. Quando? Só excepcionalmente, quando a extraterritorialidade for permitida. E aí a gente tem algumas questões que a gente já vai falar. Bom, o Código Brasileiro de Aeronáutica, ele contém leis que regem e dizem respeito ao quê? O código, ele trata desses assuntos: navegação aérea, tráfego aéreo, serviços aéreos, tripulações, aeronave e transportes aéreos. A gente vai ver alguns pontos aqui, principalmente sobre a aeronave, transportes aéreos e basicamente é isso. Serviços aéreos, desculpa. Consideram-se situadas no território do país de sua nacionalidade as aeronaves militares, bem como as civis de propriedade ou a serviço do Estado ou por este diretamente utilizada. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma aeronave militar, não importa onde ela esteja, ela vai ser considerada como se estivesse dentro do país dela. Então, uma aeronave do comando da aeronáutica que vai e passa sobre o território ou pousa no território da Bolívia. Essa aeronave militar, se ocorrer um crime dentro dessa aeronave militar, comandada por militares brasileiros, é uma aeronave militar brasileira, se ocorrer um crime dentro dela, é como se tivesse ocorrido dentro do próprio território brasileiro. Essa relação dá para fazer a mesma com embaixadas. Aquele quadradinho onde fica a sede da embaixada brasileira em qualquer país, ali dentro é como se fosse o próprio território brasileiro. Ali dentro a lei do Brasil aqui vale. Então aqui está estabelecida a extraterritorialidade que a gente tinha comentado antes. A lei do Brasil, ela vale para fora do país, extraterritorialmente, só em alguns casos excepcionais. Um deles é esse. Tá? As aeronaves militares, bem como as civis de propriedade ou a serviço do Estado, ou seja, um avião do governador do estado de Santa Catarina que está lá na Argentina,
É uma aeronave civil de propriedade ou que está a serviço do Estado, porque é o governador representando, né, foi lá a serviço. Então, o que acontece aconteceu qualquer coisa dentro dela, é como se fosse território do Brasil, dentro da aeronave. As aeronaves de outra espécie, quando em alto mar ou região que não pertence a qualquer estado, também considera-se situado dentro do país da sua nacionalidade. Falando de aeronave brasileira, então, a aeronave de outra espécie qualquer. Qualquer outra aeronave que não seja militar. Pode ser um avião comercial ou um jatinho particular. Se acontecer um crime, por exemplo, dentro dessa aeronave, de uma aeronave da Gol, que estava sobre o alto mar, vai responder esse crime aqui no Brasil. As autoridades competentes para apurar o crime é aqui no Brasil, onde a aeronave está matriculada, onde é a nacionalidade dela. Isso que é importante vocês entenderem dessa questão. Salvo na hipótese de estar a serviço do país, do Brasil, né, ou seja, sendo utilizada pelo governo, na forma indicada do item 1, não prevalece a extraterritorialidade em relação à aeronave privada que se considera sujeita à lei do estado onde se encontra. O que quer dizer isso? A aeronave em alto mar, a nacionalidade dela, a matrícula dela, que vai valer para saber, né, se essa extraterritorialidade está funcionando, ou seja, se acontecer um crime, onde que vai responder, por exemplo? Esse é um exemplo. Agora, se a aeronave é privada, se não está a serviço do governo, é uma aeronave, um jatinho particular, ou a aeronave da Gol, esse mesmo exemplo, que ela pousou ou entrou no espaço aéreo de outro país, ali já vai valer a lei daquele país. Então, se ela entrou no espaço aéreo da Argentina e aconteceu um crime lá, a autoridade da Argentina é que é responsável por apurar e não mais a brasileira, ok? Só vai valer a brasileira se ela tiver acima do nosso território, dentro ainda do nosso espaço aéreo, ou se ela estiver em alto mar, né, falando de aeronave brasileira. Se ela entrou em território de outro país, já não vale mais a extraterritorialidade. Bom, a assistência, o salvamento, o abalroamento é batida, né, choque entre aeronaves, elas regem-se pela lei do lugar onde ocorreram. Então, aconteceu um acidente aéreo, quem que é responsável pelo salvamento? A lei do país onde ocorreu o acidente aéreo. A assistência, né, também, e o caso de choque entre aeronaves vai valer a lei do país. Exemplo, o Legacy em choque com o avião da Gol aquela vez, né, que teve aí o caso do acidente dentro do território nacional. Quem que é responsável? O Brasil. Aeronave, pessoal, definição de aeronave só tem uma na legislação. Então, assim, ó, falou em algo que voa, vai ser aeronave. Qual é a classificação? Qual é a definição de aeronave, então, que a lei traz? Considera-se aeronave todo aparelho manobrável em voo que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo mediante reações aerodinâmicas, apto a transportar pessoas ou coisas. O drone entra aqui, né? Porque ele é um aparelho manobrável em voo, ele se sustenta e circula no espaço aéreo mediante reações aerodinâmicas com hélices, né? Ou jatos, e ele é apto a transportar coisas. Pessoas ainda não, mas já estamos se encaminhando para isso, já tem protótipos, ok? Então tá. As aeronaves, elas se classificam em civis e militares. Aeronaves, então, civis e militares. Militares são aquelas integrantes das Forças Armadas. Marinha, Exército é aeronáutico, ok? Não é polícia militar. Polícia militar não é Força Armada. Então, militar, integrante de Força Armada. Marinha, Exército é aeronáutica. Também as que forem requisitadas para missão militar. Se o Exército alugar uma aeronave para uma função militar, ela vai ser militar também. E as civis? As civis, elas têm uma segunda divisão. Então, militar é aquela das Forças Armadas e as civis. As civis são divididas em públicas e privadas. As públicas são aquelas destinadas ao serviço do poder público. É aquela utilizada pelo governador, é a aeronave da Polícia Civil, que é utilizada para serviço de polícia, é o jatinho que transporta, o jatinho de propriedade do estado de Santa Catarina ou de qualquer outro estado, que transporta órgãos, por exemplo, para fins de transplante. Essas que são destinadas ao serviço público, elas são chamadas aeronaves civis públicas. Todas as demais são privadas, ou seja, o jatinho particular é privado.
Aqui os exemplos: a aeronave civil pública, uma aeronave da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, são aeronaves civis públicas. A aeronave que leva o governador, por exemplo, do estado do Paraná, como essa que a gente está vendo mais abaixo, a aeronave civil pública. A aeronave civil privada, jatinho particular, a aeronave comercial é a aeronave civil privada. Ok? Então, esses são alguns exemplos. E a militar, aí o KC-390, né, maior aeronave fabricada no Brasil pela Embraer, vai substituir os Hércules aí da Força Aérea e das Forças Armadas. A aeronave militar são aquelas que o Estado destina ao serviço militar e na qual exibe símbolos distintivos da sua natureza e é comandada por militar. Bom, o RAB. O que é o RAB? É o Registro Aeronáutico Brasileiro. Pessoal, eu sempre digo para meus alunos, RAB é o Detran do ar. Né? É onde você, lá no Detran, você não faz vistoria, faz transferência do seu veículo, você faz o emplacamento. O RAB faz toda essa função, só que em relação às aeronaves. Então, olha lá, o RAB, o Registro Aeronáutico Brasileiro, o registro ele será público, único e centralizado, e destina-se a ter em relação à aeronave as funções de emitir certificado de matrícula, de aeronavegabilidade, de nacionalidade das aeronaves, reconhecer a aquisição, domínio e transferência. Ó, se eu comprei, eu vou ter que ir lá registrar no RAB. Se eu quero registrar uma aeronave nova, eu tenho que ter um certificado de que ela voa, de aeronavegabilidade. Eu tenho, para garantir também, assegurar a autenticidade, inalterabilidade e conservação de documentos, que existe o RAB, promover cadastramento geral. No RAB são feitas, então, a matrícula da aeronave, então você pega a placa da aeronave, vamos dizer assim, em livro próprio, né, por ocasião de primeiro registro no país, mediante elementos constantes do título apresentado, da matrícula anterior, se houver transferência, né. A inscrição de títulos, instrumentos ou documentos que transfira, modifique ou extingue domínio, de documentos relativos a abandono, perda total, por exemplo, né, de veículo que a gente vê, de atos ou contratos de exploração ou utilização. Então, se eu estou devendo, né, para alguém, para o governo, é lá que a gente registra a penhora, por exemplo, daquele bem. A averbação na matrícula e respectivo certificado das alterações que vierem a ser escritas. Então, se eu fizer qualquer alteração na aeronave, preciso averbar na matrícula, assim como no veículo. A autenticação do diário de bordo é feita lá no RAB também das aeronaves. A anotação de uso e práticas aeronáuticas que não contrariem a lei, a ordem pública, então anotações aí importantes também são anotadas lá no registro da aeronave. Nacionalidade, matrícula e aeronavegabilidade. A aeronave é considerada da nacionalidade do Estado, com letra maiúscula, e Estado com letra maiúscula é país. A aeronave é considerada da nacionalidade do país onde ela está matriculada. Tá? O RAB, no ato da inscrição e após vistoria da aeronave, atribuirá as marcas de nacionalidade e matrícula identificadora da aeronave. Então, é a placa da aeronave, né? Só para conhecimento, o RBAC 45 é o que trata dessas questões da marca de nacionalidade e matrícula. E a marca de nacionalidade ela é constituída aí por grupos de letras. Ó. As duas primeiras letras, ela significa marca de nacionalidade. No Brasil, todas começam com P. Né? Então, é PP, PR, PS, PT ou PU. E a matrícula, então, é um arranjo de 3 letras seguintes. A matrícula ela confere nacionalidade brasileira à aeronave e substitui a matrícula anterior, sem prejuízo dos atos jurídicos realizados anteriormente. Nenhuma aeronave poderá ser autorizada para o voo sem a prévia expedição do correspondente certificado de aeronavegabilidade. Então, para poder ser autorizado para voo, precisa ter o certificado de que ela está apta para voo. E só será válido por um período estipulado, tá ok? Então, olha lá, a gente pode receber uma multa, né, ou suspensão da cassação, ou cassação de qualquer certificado, matrícula, habilitação, concessão, autorização, permissão ou homologação expedido segundo a regra desse código nos seguintes casos. Então,
Eu posso receber multa, suspensão ou cassação de qualquer certificado, inclusive da aeronave, falando de aeronave, ou até mesmo o meu, né? Se eu tenho o meu CHT, se eu sou mecânico e tenho o meu CHT, eu posso, além de receber uma multa na minha habilitação lá, em razão de alguma infração ao código, eu também posso ter o meu certificado suspenso por um período, ou então até cassado, e aí eu não posso mais exercer a profissão. Tá ok? Nos seguintes casos, olha só, procedimento ou prática no exercício das funções que revelem falta de idoneidade profissional para o exercício das prerrogativas. Idoneidade profissional, o que seria isso? É você, de repente, se vender, né? Você se vender lá e deixar passar algum problema, fazer vista grossa, e se isso for descoberto, você pode então até perder a sua habilitação e não poder mais trabalhar nessa função. Execução de serviços aéreos de forma a comprometer a ordem ou a segurança pública, né? Você fazer um negócio lá meia boca ou uma enjambração fora dos padrões pode comprometer a segurança pública e isso pode levar também à cassação. Cessão ou transferência da concessão, autorização sem permissão, transferência direta ou indireta da direção, execução de serviços, fornecimento de dados, informações ou estatísticas inexatas ou alteradas. Então, eu fornecer dados que não correspondem à realidade pode dar problema para mim, até multa, né? Recusa de exibição de livros, prática reiterada de infrações graves, pode levar a cassação, pode levar a suspensão, tudo isso. Atraso no pagamento de tarifa aeroportuária, atraso no pagamento de preço, geralmente vai gerar multa. Quais são as infrações imputáveis a aeronautas, aeroviários e operadores? Olha lá, a multa será aplicada na prática das seguintes infrações. Então, pessoal, a aeronauta é o pessoal habilitado para voo, né? São os comissários, os comandantes, até mesmo mecânico de voo, né? Habilitado para tripular a aeronave. Os aeroviários, então, são os que trabalham nos aeroportos, né? Geralmente o pessoal ali de pista, os mecânicos, né? Também entram aí na questão dos aeroviários, e pode ser aplicada a multa, então, na prática de algumas infrações. Destaquei aqui algumas que são as que podem, talvez, né, acarretar aí problema mais para a área de mecânico. Então, lá, infrações imputáveis a aeronautas, aeroviários ou operadores de aeronave. Preencher com dados inexatos documentos exigidos pela fiscalização. Impedir ou dificultar a ação de agentes públicos de fiscalização, por exemplo, devidamente credenciados no exercício de missão oficial. Desobedecer às determinações da autoridade do aeroporto ou prestar falsa informação. Tem vários, né? Pilotar a aeronave sem documento, tripular a aeronave com o CHT ou CMA vencido, e assim vai, são vários. Inobservar os preceitos da regulamentação sobre o exercício da profissão, infringir as normas e regulamentos que afetem a disciplina a bordo, são vários aí as punições que você pode receber, e aí cabe uma leitura importante aí da apostila. O que é importante? Na infração ao Código Brasileiro de Aeronáutica, você pode tomar, a autoridade aeronáutica ela pode tomar as seguintes providências administrativas. Você pode receber multa, pode ter suspenso, cassado os seus certificados ou licença. Essa é o que poderia ser aplicado a vocês, mas a autoridade aeronáutica ela pode ainda aplicar detenção, interdição ou apreensão de aeronave ou material transportado, e também ela pode intervir nas empresas concessionárias, pode intervir na Gol, na TAM, lá, né? Ela pode intervir. Então, são 5 as punições previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica. Era isso, então. Aguardo vocês na próxima aula.